Acho que a maior peripécia foi aquela que me aconteceu de não ter o voo de regresso, mas depois que na altura se resolveu logo. Mas infelizmente até hoje tem corrido assim tudo bem. E porquê é que parecia importante viajar? Eu acho que viajar mudou-me bastante como pessoa, definiu mais as minhas prioridades. E faz-me ver o mundo de maneira diferente, faz-me aceitar mais os outros, tentar compreender e respeitar o sítio das pessoas onde vou ver. Acho que abriu-me muito mais para esse sentido. E quando as pessoas dizem, eu não gosto muito de viajar, eu não gosto muito, eu tenho medo, o que é que costuma responder? As pessoas que não gostam de viajar, eu acabo por respeitar, mas digo que é uma coisa boa e tento sempre incentivar as pessoas a viajar, porque acho que é muito bom que as pessoas viajem e que vejam fora daquilo, porque não é muitas vezes aquilo que dá, às vezes, na televisão. Eu estive há 2 meses em Israel e achei um país fantástico. Claro que as coisas que soube na televisão, acho que às vezes talvez a comunicação social pode exagerar um pouco, não quer dizer que não aconteça, mas se hoje em dia formos a ver, pode acontecer em qualquer lado do mundo, pode acontecer em Paris, como na Bélgica, como outro sítio qualquer. Sim, uma pessoa tem que ter cuidado, pode sempre acontecer, mas pode também não acontecer. E nós temos algumas fotos. Vamos ver. Algumas das viagens da Alexandra. Ok, vamos ver. Ok. Então vamos lá ver algumas das fotos. Depois a Alexandra vai comentando e vai dizendo que nós estamos a ver, ok? Isto é em Petra, certo? Esta foi em Petra, foi uma viagem que fiz há 2 meses de Israel com a Jordânia. Adorava ir a Israel. Acho que deve ser muito bonito. Deve ser completamente diferente do que deve estar Sim, habituado. o país é lindíssimo e super desenvolvido. Eu gostei bastante. E a Jordânia também foi um país que me surpreendeu bastante. Achei as pessoas super simpáticas e muito acolhedoras e tem sítios absolutamente fantásticos. Podemos ver a Jordânia vir numa novela que estava antigamente e aquilo era... De uma brasileira. Sim, uma novela brasileira que dava e aquilo era lindo. Eu lembro de ver o início. Esta foi também recentemente, foi em Amsterdão, que foi a minha segunda vez em Amsterdão. Tinha estado acho que em 2010 e voltei agora este ano foi uma pequena escala, foi só um dia, mas ainda consegui aproveitar a cidade e foi numa perspectiva diferente. A primeira vez tinha sido em outubro, estava o tempo mais cinzento e desta vez tive a felicidade de apanhar um bocadinho de sol. Estava bom. Está sempre a tirar fotografias. Sim. Sim, ajuda para recordar também. Há coisas que já não se lembra. Só vendo fotografias é que se lembra que esteve lá. Não, lembro-me de todos. Aquilo é onde? Esta foi este mês, foi no início deste mês, foi na Sardenha, Itália. Deve ser lindo. É espetacular. Por acaso foi um sítio que me surpreendeu bastante, porque às vezes eu tiro sempre a primeira semana de férias de setembro. Já estive em Malta, no Chipre, e surpreendeu-me porque nunca tinha visto tanta gente nas praias na primeira semana de setembro, muitos deles até italianos, com famílias, com os bebés dentro de água, pequeninos ainda. Por acaso surpreendeu-me, não estava à espera. E as águas são maravilhosas. A água é quentinha. Diferente da nossa água daqui. Essa é que era água boa para nós. Sim. Que aqui já é um bocadinho. Eu acho que aqui só precisávamos mesmo era ter a água um bocadinho mais quentinha. E o resto nós temos. O resto temos tudo. Também costuma viajar para Portugal ainda? Sim. Também tento sempre viajar pelo nosso país, várias vezes. Esta é em Israel, é na parte de Jaffa, perto de Tel Aviv. Foi tirada este ano. Esta foi na Irlanda do Norte, no espaço na Calçada dos Gigantes. Sim. Isso é muito famosa. Sim. Como é que é ver estas coisas todas ao vivo, que só se vê em fotos normalmente? É espetacular. É muito bom. Às vezes é uau. Este é o deserto do Wadi Rum, na Jordânia, que acho que foi um dos desertos mais bonitos onde eu já estive. É de perder de vista, é espetacular. Aquilo é coisa mesmo de fotos, nós não estamos a imaginar isto. Tem fotos espetaculares. Esta é de um deserto do Negev, em Israel. É lindíssimo. Esta parte do deserto ocupa 60% do território de Israel.
É um deserto gigante. Deve ser uma coisa... Não se tem medo de Sim. perder lá nessas coisas, quando vai, nessas aventuras. Não, mas é espetacular. É uma sensação mesmo muito boa poder conhecer e todos os dias fico grata e feliz por poder. Também faço por isso, mas por poder conhecer estas pessoas formidáveis destes países e conhecer novos lugares. E quando vai viajar, por exemplo, sozinha, se calhar é mais propício a tal, costuma fazer amizades, conhecer várias pessoas de lá, como é que é? Sim. Muitas vezes costumo ainda alguns portugueses, que alguns ainda mantenho contacto com eles hoje em dia, acabamos por ficar amigos e mesmo nos países acabo por ficar com contactos. Ainda tenho do Egito, que já foi em 2009 e ainda tenho contacto com o guia, que foi espetacular. E tenho contacto com várias pessoas que conheci em várias partes do mundo. E gosta de rever destinos ou vai sempre para um novo? Normalmente vou sempre um novo, mas há sítios que já voltei mais do que uma vez. Quais? Amsterdão? Sim. Amsterdão fui agora, Londres também é uma cidade que gosto de ir com alguma regularidade, já fui várias vezes e para o ano vou voltar novamente. E assim, cidades da Europa é assim os sítios que acabo por repetir mais e às vezes em escala aproveito também para revisitar esses países. Tento às vezes, se for uma escala em um país que eu gostei de visitar e que possa ter uma escala maior nesse país, de poder ficar lá mais um bocadinho, nem que seja só um dia ou dois para revisitar o país. O que é que torna um destino um bom destino? Eu acho que tudo depende um bocadinho do estado de espírito da pessoa e eu acho que uma pessoa tem que ir com a mente aberta e aceitar aquilo que vê e preparado para tudo, para um novo país, para uma nova cultura, para conhecer novas pessoas. Tem que ir com a mente aberta e deixar as coisas fluírem e acontecerem. Nada pode ser forçado, tudo corre naturalmente. Esse tipo de... isso que está a dizer também coloca lá no blog? Sim. E que mais é que coloca no blog? No blog coloco também experiências sobre hotéis onde fiquei, recomendações de hotéis, de cafés também, roteiros e dos destinos que já visitei. E acha que é importante as pessoas irem já com os roteiros planeados antes de começar uma viagem? Às vezes é bom, outras vezes também gosto de ir. Normalmente, como tenho sempre um prazo, não tenho uma viagem sem data fim, como normalmente o máximo de viagens que faço é 2 semanas e meia, talvez o máximo 3, vou mais ou menos com um roteiro delineado com as coisas que gostava de ver, mas às vezes pode ser alterado. Porque às vezes acho que é bom uma pessoa ir ou às vezes só levar o primeiro alojamento reservado, porque sabe-se que se chega lá à noite e já tem um sítio para dormir, mas depois deixar fluir. Acho que às vezes também é bom, acaba por ser surpresas, acabamos por conhecer se calhar sítios que às vezes até os locais nos acabam por recomendar. Também é bom às vezes não ter um roteiro definido, porque depois não se pode fazer o que se quer. Outras coisas, exatamente. E quando se viaja com amigos ou com outras pessoas, há sempre aquele choque, porque uns gostam mais daquilo, outros gostam mais do outro. Como é que se consegue limar as coisas? Sim, isso é uma coisa que eu acho que convém ir assim já mais definida de o que é que uns gostam de ver, o que é que uns não gostam de ver e ter a noção de que se um gosta de fazer, eu agora esta viagem que fiz a Itália, tinha uma amiga minha que fiz com um casal amigo e tinha uma amiga minha que não gosta de andar de barco e eu por acaso tinha ponderado em fazer uma viagem de barco e foi delineado que eles ficavam na praia esse dia e nós quiséssemos ir fazer o passeio de barco, íamos fazer o passeio de barco, ou seja, ninguém pode impedir ninguém, não é? Eu vim contigo e tenho que andar contigo para todo lado, tem que haver ali um bocado de abertura e para conjugar os dois lados. E como é que escolhe os próximos destinos? Às vezes por fotografias que vejo na internet ou no Instagram ou mesmo alguns países que me começam a despertar mais interesse, que há uma lista de vários países que gostava de conhecer e vou tentando, conjugando, também escolho sempre os destinos através
do tempo, mais ou menos, é uma coisa que acabo também por ter um bocadinho em consideração, de saber ver mais ou menos o tempo para os países que vou. Se for a época das chuvas, tento evitar um bocadinho aquele destino e escolher outro, e depois a parte dos voos também acaba por influenciar um bocadinho. Às vezes meto alertas de preço, vou tentando ver destinos que eu queira ir, tentando ver sempre se há alguma promoção, se não há. Então, por exemplo, quem também tem muitas coisas de viajar, mas não tem talvez um orçamento largo, ou um orçamento assim grande, como é que se pode fazer e coordenar isto? Tentar ver um sítio onde mais ou menos a pessoa gostasse de ir e tentando, por exemplo, no Skyscanner dá para fazer alertas de preço, sempre que o preço oscila, aumenta ou sobe, vai dando um alerta e tentando sempre ver, porque hoje em dia há imensas promoções, low cost e mesmo alojamento, já há várias modalidades de alojamento, desde o couchsurf que não se paga, já há hostels. Hoje em dia acho que há uma variedade de sítios e de promoções e de companhias aéreas que às vezes basta uma pessoa tem que estar um bocadinho com atenção e também tentar procurar um bocadinho estas ofertas. E a Alexandra, quando vai visitar um sítio que seja um bocadinho mais turístico, tenta fugir aos sítios turísticos ou... Sim, tento um bocadinho, até porque não gosto de estar num sítio com muita multidão, mas hoje em dia acho que cada vez é mais difícil porque tudo é felizmente as pessoas acho que começaram a viajar mais. Por exemplo, eu noto uma grande diferença desde que comecei assim a viajar até aos dias de hoje, os aeroportos principalmente, vê-se que há muito mais pessoas a viajar, o que por um lado também é bom sinal. Mas tento sempre falar com locais, tentar saber se recomendam um sítio não tão turístico ou tentar mesmo pesquisar alguns sítios que não sejam tão turísticos, mas às vezes é inevitável também fugir àqueles que são turísticos, que uma pessoa também gosta de ver. Sim, é verdade. Sim. E quais é que são os próximos destinos que estão assim? Já na lista? Eu agora, já marcados, tenho para o mês que vem, vou à Ilha do Sal, a Cabo Verde, e no final do ano gosto muito de mercados de Natal, tento sempre ver com bastante antecedência, e então vou à Festa das Luzes e ao Mercado de Natal de Lyon. Oh, que giro. E para o ano que vem também já tenho 2 viagens marcadas. Tento sempre também comprar às vezes com bastante antecedência e estar sempre a ver. Para o ano vou à zona da Áustria em fevereiro. Há uma região que é Alstadt e Salzburgo que gostava muito de visitar. Então já tenho a viagem para o fim de semana, para o primeiro fim de semana de fevereiro. E para a Páscoa, hoje tive a notícia que já andava a namorar para ir à parte do país de Gales, que nunca tinha ido no Reino Unido. E hoje já sabia que a EasyJet ainda não tinha preços para essa altura, que estava a pensar em ir na Páscoa. E hoje abriu a rota já para a primavera e acabei já por aproveitar. Então, e como é que consegue gerir isto? É viajar, é o trabalho, como é que vai gerindo isto tudo? É possível viajar, por exemplo, nas férias, assim por dizer, férias já estabelecidas? Eu marco as férias no início do ano, por isso estas 2 que já tenho marcadas para o ano que vem, uma é Páscoa, que sei que tenho a sexta-feira 13, então que é um fim de semana prolongado, e depois a outra da Áustria é somente o fim de semana, vou na sexta à noite e venho no domingo à noite. Todas as outras que sejam de 1 ou 2 semanas, depois já tem que ser na marcação das férias, ou tentar, se vir alguma promoção, tentar falar com a minha chefe e ver se seria possível ou não fazer o agendamento, mas depois também muitas vezes tem que ver com o meu namorado. Então às vezes as férias é só mais no início do ano, depois de elas estarem aprovadas. O namorado não alinha? Ele também gosta, não é tão assim não como... É tão assim. Sim, não é tão como eu. Às vezes quando eu digo vamos ali, ele diz vamos, ok. Mas há sítios que ele também às vezes não tem curiosidade e então eu vou. Então quais é que são as melhores prendas para lhe oferecer assim? Viagens, exatamente, é viagens. E experiências também? Sim, exatamente. E é daquelas viajantes que são mais aventureiras ou assim mais de coisas históricas? Como é que costuma ser? Sou aventureira, gosto de às vezes experimentar assim desportos assim radicais,
E gosto da parte de história, mas também, por exemplo, museus não sou. Gosto de saber um bocadinho, mas também não sou aquela parte dos museus e tudo. Gosto muito de cidades, de natureza, de aventuras, de esportes radicais.